E o livro começa assim: mais um livro sobre deveres das mulheres. Confesso que já fui tentada a frustrar-me pela quantidade de conteúdo que existe a dizer o que a mulher deve ou não deve fazer, principalmente comparando com a quantidade de conteúdo correspondente direcionado aos homens. E acho que não sou a única que em algum momento da vida, como mulher, se sentiu frustrada e sobrecarregada com a quantidade de informação, com a quantidade de instrução, com a quantidade de faz isso, não faz aquilo, faz assim, não faz assim. Enfim, muito conteúdo, muita informação, muitos dizeres, muitas teorias, e parece que era um peso nos meus ombros de coisas inalcançáveis para mim, tipo de muito conteúdo que eu nunca ia conseguir absorver tudo e viver tudo e dar resposta a tudo. Eu acho que numa fase da vida cristã de infantilidade, nós pensamos que Deus tem o dever e a obrigação de responder aos nossos pedidos, às nossas orações, às nossas demandas. Tipo, orei agora, Deus tinha que responder se eu já orei. E começamos a querer ficar chateadas com Deus porque as coisas não estão a sair como nós pensamos que ia sair. Bem-vinda à vida com Deus, não funciona assim. Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ao primeiro vídeo de 2025. Então, feliz ano novo para todos vocês aí do outro lado. Para quem não me conhece, eu sou a mamãe. Para quem não me conhece, eu sou a Alicia Danara. E no vídeo de hoje eu trago um review de um livro chamado Munição para Mulheres. E este livro foi escrito por mim já há alguns anos, mas nunca fiz um review assim aqui para o canal, para qualquer outro sítio. Na verdade, não vai ser só deste livro, mas ao longo dos próximos vídeos, os livros que eu for lendo, eu pretendo trazer algumas reflexões em função daquilo que eu li no livro, de forma a deixar sugestões de leituras para pessoas cristãs, principalmente mulheres. Então, se vocês ficarem interessados em acompanhar esses vídeos, não precisam necessariamente ficar sentados a assistir, porque vão ser vídeos com componentes mais auditivos do que visuais. Então estejam à vontade para ir lavar a louça, limpar a casa de banho ou fazer algum trabalho manual assim que vocês quiserem. Então, como eu disse, o livro de hoje é o Munição para Mulheres, de autoria de Alicia Danara Miúdo, que pretendo ser eu, atualmente uma jovem cristã, casada, mãe de duas meninas, a Alana de 3 anos e a Aline de 1 ano. Vamos lá começar com algumas considerações gerais antes de entrar para o conteúdo do livro em si. O formato físico do livro tem 78 páginas e o formato digital tem 98 diapositivos, então é uma leitura rápida. Eu acho que em 3 horas, 4 horas, para quem tem tempo de dedicar 3 a 4 horas de uma vez, a pessoa consegue acabar de ler esse livro. Mas para quem, assim como eu, está numa estação que exige mais, tipo estação de ter filhos pequenos, ou de ter muita atividade, muitas responsabilidades a responder em simultâneo, ainda assim é uma leitura que se faz de forma rápida, porque não é muito complexa, é fácil de ir acompanhando. Só que isso não quer dizer que o conteúdo que está lá seja de fácil absorção, porque né, desde que eu escrevi, tipo em 2018, ok, até hoje, cada vez que eu leio, eu tenho mais a sensação de que este livro é, na verdade, um manual que nos convida a ler e reler em diferentes fases, em diferentes momentos da nossa vida. Eu estou a pensar em lê-lo pelo menos uma vez por ano, aí no princípio do ano, porque tem realmente muita coisa que Deus ministrou ao meu coração e que é importante, tipo, ruminar aquela mensagem. Eu acho que não só esse livro, mas vários livros inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, têm essa característica de trazer verdades espirituais profundas que não se absorvem numa única leitura e que
requerem que nós leiamos, releiamos, meditemos para conseguirmos... Obrigada, filha. Para conseguirmos, inclusive, colocar estas teorias em prática. Então, falando sobre ser um livro inspirado pelo Espírito Santo, quando eu leio, eu tenho a sensação que aqui onde tem o meu nome, podia se extrair o meu nome e colocar Espírito Santo de Deus, porque realmente, olhando para mim e olhando para o que está aqui no livro, eu sinto que trata-se mesmo de uma capacitação que vem de Deus. Sinto não, trata-se de uma capacitação que vem de Deus. E eu acho que é importante mencionar isso porque Deus é que dá os dons, Deus é que dá a capacitação e longe de Deus, qualquer coisa boa que possa existir em nós deixa de existir. Então, se há algo de bom em nós e se há algo de bom que nós podemos fazer, na verdade é Cristo em nós que opera essas coisas. Se você também está aí a tentar cultivar o hábito da leitura, esta aqui é uma boa forma de começar. Gente, não estranhem o livro, não estranhem de vez em quando o livro estar de patas por ar. Este aqui é um exemplar que alguém tinha comprado, eu enviei e depois a pessoa enviou de volta, eu tive que enviar outro exemplar porque ele veio com um erro de fabrico e aqui dentro as coisas estão de patas pro ar. Então agora é o exemplar que eu uso para ler, para rabiscar, que as minhas filhas usam, por sinal, para rabiscar bastante também. Então ele está todo riscado por mim e por elas. Quem ainda é solteira e tem muito tempo, podes não sentir que tens muito tempo, mas vai por mim. Quando fores casada e tiveres filhos, vais dar conta que tens muito tempo. Eu recomendo também, não só a leitura deste livro, mas qualquer livro. Eu lembro que na época em que eu era solteira, eu gostava muito de ler vários livros. E hoje, olhando para trás, eu digo que ter o hábito de ler a Bíblia, meditar na Bíblia e outros livros bíblicos instrutivos, quando somos solteiras é muito bom, mas quando somos casadas, quando nos tornamos mães, quando já temos essas responsabilidades que têm muito a ver com a identidade da mulher, então passa a ser uma questão de necessidade. E digo isso por quê? Porque apesar de ser uma leitura suave, rápida, de fácil absorção, fácil entre aspas, é muito importante nós termos em mente que é preciso constantemente nos enchermos de verdades bíblicas, de coisas que nos ajudem nos nossos papéis, nas nossas responsabilidades, porque senão, se nós cairmos na armadilha de achar que é só tipo, li hoje, li uma vez, ou já sei, já conheço essas teorias, e depois nos abstermos, nos afastarmos delas, nós não vamos transformar essa teoria em prática e isso vai nos meter em muitas armadilhas, em muitas dificuldades e em muitas situações que nós podemos evitar. Então, quando eu olho para a Alicia de 2019 ou 2018 que escreveu este livro, eu sinto isso. Tinha muito conhecimento teórico, mas prático não. E uma coisa que ajuda a transformar o conhecimento teórico em sabedoria prática é exatamente nós continuarmos com os nossos olhos fixos no alvo, fixo naquilo que... Tá a levar a sério. Fixo nos nossos princípios e nas coisas que nós queremos viver. E agora entramos então para aquilo que é o conteúdo do livro. E o livro começa assim: mais um livro sobre deveres das mulheres. Confesso que já fui tentada a frustrar-me pela quantidade de conteúdo que existe a dizer o que a mulher deve ou não deve fazer, principalmente comparando com a quantidade de conteúdo correspondente direcionado aos homens. Ponto 1, nunca parei para comparar, mas acho que existe realmente muito conteúdo de ensino para mulheres, produzido tanto por mulheres como por homens, e acho que não sou a única que em algum momento da vida, como mulher, se sentiu frustrada e sobrecarregada
com a quantidade de informação, com a quantidade de instrução, com a quantidade de faz isso, não faz aquilo, faz assim, não faz assim, evita isso, faz aquilo, estás a passar por isso porque por consequência daquilo, enfim, muito conteúdo, muita informação, muitos dizeres, muitas teorias, e parece que era um peso nos meus ombros de coisas inalcançáveis para mim, tipo de muito conteúdo que eu nunca ia conseguir absorver tudo e viver tudo e dar resposta a tudo. Mas à medida que o tempo foi passando e à medida que eu fui reconhecendo aquilo que eu disse, a necessidade de estar em contato com conteúdos, com informações, com livros, com pregações, vídeos, etc., que me ajudassem a compreender quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, quais são as minhas qualidades, qual é o poder de influência que eu tenho, sobre quem eu tenho essa influência, o que a minha presença na vida de certas pessoas pode fazer, tipo, o potencial que eu carrego. Então, em vez de me sentir sobrecarregada pela quantidade de conteúdo que existe, na verdade eu passei a me sentir grata, porque realmente nós mulheres temos muito conteúdo, temos muita informação, temos muitos livros, temos muitas pregadoras, pregadores também, temos muitos meios de nos lapidarmos, de nos aperfeiçoarmos e de desempenharmos o nosso papel na totalidade. E eu acho que Deus realmente permite que exista essa toda quantidade de conteúdos, essa toda quantidade de instrução, de ensino, porque nós, enquanto seres individuais, mas estou a falar de todas as mulheres, e criadas, né, para um propósito específico, às vezes nos distraímos com muitas coisas e deixamos escapar a noção de que Deus precisou parar tudo para criar a mulher, e só então Deus viu que toda a criação era perfeita. Então Deus colocou na mulher, é como se Deus olhasse para toda a criação e percebesse: falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo, falta isso, e parou e disse: não, tá bom, vamos criar a mulher para dar resposta a todas essas lacunas que podem ou que existem na criação. Sim, é difícil, não sei se digo difícil, ou é uma maré de responsabilidades. Eu acho que nós mulheres temos mesmo uma maré de responsabilidades à medida que nós percebemos que nós temos muitas coisas, muitas áreas, muitas vidas em que fomos criadas para dar resposta, mas é um poder muito grande que Deus colocou nas nossas mãos, é uma capacidade muito grande que Deus colocou em nós ao nos criar, com a possibilidade de gerar vidas, com a possibilidade de ter um útero, não só físico, mas também espiritual, de ter essa capacidade de gerar, de trazer coisas à existência, ter uma influência por sermos mães, por sermos esposas, por sermos auxiliadoras. Então, esse todo o conteúdo que existe, ele existe para nos ajudar a cada vez mais nos despirmos de roupas que não são nossas e nos vestirmos das roupas que condizem com a nossa identidade. Porque quando nós nos alinhamos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fomos criadas para ser, quando nós pararmos de estar em conflito por querer operar em meios que não são para nós operarmos, nós nos tornamos instrumentos excelentes nas mãos de Deus, instrumentos com uma precisão, com uma capacidade de incisão, de eficácia extrema. Por isso só temos a agradecer e a aproveitar a existência destes todos conteúdos, dessas todas pregações, desses todos livros e por aí vai, que nos ajudam a estarmos firmes naquilo que é a nossa identidade e a nos afastarmos mais e mais daquilo que não é a nossa identidade, de coisas que só nos cansam, nos deixam sobrecarregadas, nos impedem de fazer aquilo que realmente fomos criadas para fazer ou fazer de forma excelente, porque acabamos por nos envolver em muitos assuntos. E claro que se eu me dedicar a uma coisa, eu consigo
ser mais bem-sucedida naquela coisa do que se eu tiver me dedicar em 3, 6 coisas e muitas das vezes coisas que não têm nada a ver com os propósitos de Deus na minha vida. Então, capítulo 1, munição espiritual, meditação sobre a identidade da mulher, sobre o porquê da criação da mulher, e tem aqui uma frase que diz: querer ser o que não se é uma atitude de ingratidão muito grande diante de Deus, porque nos criou tal como somos. Foi exatamente essa atitude que transformou o anjo da luz em Satanás, afastado de Deus eternamente. Postas assim as coisas, é fácil perceber de onde vem essa inclinação para desejar o que não é nosso, e é fácil perceber as infinitas razões pelas quais esse não é o caminho que queremos seguir. Porque sim, muitas das vezes, enquanto mulheres na vida adulta, nós nos pegamos a lutar por coisas, a ansiar por ocupar lugares que não são nossos. É uma reflexão muito profunda que abriria muitas ramificações, que não é o que eu vou fazer, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e o assunto do vídeo também não é esse. E ao longo da vida conseguimos encontrar realmente justificações e motivos para acabarmos por ter que aderir a certas coisas, mas muitas vezes, ou o que está por trás disso é um desejo de nós fazermos coisas que não são necessariamente aquilo que nós precisamos e devemos fazer, de ocupar lugares que não são necessariamente os lugares que nós precisamos de ocupar. Então, o capítulo 1, na munição espiritual, acaba falando da vida espiritual da mulher solteira. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 7:34, tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Falando sobre a vida espiritual da mulher solteira, mas isso se aplica a todos nós, tem aqui uma frase que eu gostaria de deixar registrada também aqui no vídeo. Quando obedecemos e ouvimos conselhos, estamos a fazer bem a nós mesmos, prolongando os nossos dias e afastando o sofrimento. É para promover o nosso próprio bem. Uma atitude muito infantil que certas jovens mulheres têm abraçado veementemente é irar-se contra quem quer ajudar aconselhando e escolher com os olhos da ignorância as pessoas de quem os conselhos hão de acatar. Por norma, amigas da mesma idade e ingenuidade, uma vez mais, trilhando o próprio caminho para o fracasso espiritual, sentimental e emocional. Esse é o suspiro do quanto eu me identifico com isso. Nós precisamos de ter muito cuidado com a escolha de conselheiros. Nós precisamos de ter muito cuidado com a necessidade de desabafar constantemente e de ouvir feedbacks, tipo orientação externa constantemente, e trocar tudo isso por calma na presença de Deus, por oração, por dar lugar à ministração do Espírito Santo no nosso coração, para nós evitarmos muita confusão e muita perturbação na nossa vida. Muito cuidado na escolha dos conselheiros, muito cuidado na forma como nós expomos as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque isso pode nos levar a cair em muitas armadilhas que nós podemos evitar. Capítulo 2, e o meu favorito, munição emocional. Não posso dizer que é o meu favorito. Nem que eu não possa dizer, eu acho que é o que está mais completo. Mas não é o meu favorito, gosto de todos. Munição emocional, com o versículo-chave: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a tua vida, toda a sua vida. Provérbios 4:23, um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Neste capítulo da munição emocional, temos uma introdução e depois falamos de feridas mal curadas, comparação, muros vedados, que é tipo um mecanismo de defesa e não deixar pessoas terem acesso a nós, rejeição e abandono, de autopunição, de estabelecimento de alianças
e sobre perdão, que é a última munição emocional. É um capítulo realmente muito cabeludo. Claro que podíamos abrir muito mais, esmiuçar muito mais, mas é um capítulo que nos ajuda a meditar sobre diversas coisas e diz assim algumas partes deste capítulo. Muitas vezes somos levadas a ouvir Deus de acordo com o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Ele sabe o que quer e para satisfazermos o nosso ego espiritual, enganamos a nós mesmas dizendo que ouvimos Deus quando já sabíamos o que queríamos e fizemos simplesmente o que nos apetecia. Você não imagina o arsenal de feridas emocionais que isso pode trazer à sua vida. Queira realmente ouvir a voz de Deus com o coração inclinado à obediência. Hoje em dia, muitas mulheres têm falta de liberdade emocional e sabem, mas não se dedicam a pedir a Deus que resolva isso. E sobre o versículo-chave, eu preciso guardar o meu coração, não posso deixar qualquer coisa entrar em mim e permanecer, não posso me permitir sentir qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa, porque a minha vida realmente depende disso. Sobre liberdade emocional, assim como qualquer outro tipo de cura, eu tenho aprendido que é um processo, que as coisas acontecem em camadas. Assim como o conhecimento, nós conseguimos colocar em prática em camadas, nós conseguimos colocar em prática à medida que vamos lá e absorvemos, meditamos naquele conhecimento novamente. Assim também a cura nas nossas vidas é um processo. Então, a liberdade emocional que eu me lembro de experienciar, né, de volta a anos atrás, é diferente de hoje. E de lá para cá, já me vi, talvez, a lidar com coisas que eu achava que já estavam bem resolvidas. E afinal não estavam. Mas não é que não estivessem. Estavam até onde podiam estar naquela altura. E hoje precisei de alcançar novos níveis de autoanálise, de cura, de arrependimento, de pedido de perdão, de liberar perdão, para que eu possa experienciar um novo nível também de liberdade emocional. Então, é um processo que vai se fazendo por camadas e que é necessário nós não acharmos que já chegamos num nível que ponto final, tá tudo, tô livre, tô madura, tô bem. É mentira. É um processo que vai acontecendo à medida que Deus vai se revelando a nós por meio da sua palavra, à medida que certos conflitos vêm a nós e nós conseguimos reconhecer que, pensava que esse assunto já estava resolvido e arrumado e afinal não está. E é a oportunidade que nós temos de orar, de nos arrepender, de refletir sobre aquilo, de pedir perdão, de perdoar e por aí. Então, a vida com Deus é feita de um longo caminho, por isso é que Jesus é o caminho e é de processos em processos, de camadas em camadas, e nós só precisamos nos submeter a isso. Embora que, para quem é como eu, tipo, uma pessoa amante de conclusões, de coisas bem definidas, isso pode ser um martírio ou uma tortura, mas é realmente Deus a nos educar, e a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Então o Senhor ainda tem esse amor de nos corrigir, de nos educar, de ir nos moldando, e só cabe a nós aceitar esse amor e ir nos submetendo à medida que novas camadas do processo vão surgindo. Então, sobre feridas mal curadas, é usada a história de Maria, Lázaro e Marta, da morte de Lázaro, e em como quando Lázaro adoeceu, a Maria e a Marta mandaram chamar Jesus, ou pediram para chamar Jesus, e Jesus não apareceu, senão após Lázaro ter morrido, ter sido enterrado e depois de 4 dias. E eu acho que numa fase da vida cristã de infantilidade, nós pensamos que Deus tem o dever e a exigência de responder às nossas
a exigência, não sei, tem o dever e a obrigação de responder aos nossos pedidos, às nossas orações, às nossas demandas. Tipo, orei agora, Deus tinha que responder se eu já orei. E começamos a querer ficar chateadas com Deus porque as coisas não estão a sair como nós pensamos que ia sair. Bem-vinda à vida com Deus, não funciona assim. E, de certa forma, quando nós somos crianças espirituais, o Senhor tem aquela paciência de nos permitir viver uma experiência desse gênero, tipo, orei, aconteceu, tipo, tudo leve. É como você ter um recém-nascido, logo que o teu bebê chora, você luta e você vai lhe atender, mas à medida que essa criança vai crescendo e vai se tornando uma pessoa com mais autonomia, você vai lhe empurrar para começar a fazer as coisas por ela mesma. Não vai se acostumar. Se ela sozinha pode levantar, ir buscar a água ou ir buscar um brinquedo que ela quer, não vai se acostumar a estar sentada no sofá, chorar e você parar o que você está a fazer e buscar o brinquedo para lhe entregar. Então, nós vamos crescendo com Deus, mas ficamos apegados à forma como as coisas funcionavam quando nós éramos bebês, meninos espirituais, e pensamos que a vida de Deus funciona assim. Então as feridas mal curadas saem daí. Começamos a ver, eu orei, Deus não interviu. O meu irmão, no caso como se fosse Maria ou Marta, né? O meu irmão estava doente, eu pedi para Jesus vir, Jesus não veio, meu irmão morreu, meu irmão foi enterrado. Aí agora Jesus está vir fazer o quê? Tirem a pedra. Como assim tirar a pedra? Já cheira mal. É uma forma que nós lidamos com as coisas como se nós quiséssemos que elas ficassem guardadas, por mais que sejam situações que nos magoam, que mexem com a nossa emoção, que nos entristecem e que nós olhamos e pensamos, eu orei sobre isso, por que Deus não agiu, por que não saiu do jeito que podia sair? E quando Jesus vem e quer acesso àquela situação, tal como Marta, nós respondemos, não, Senhor. Não adianta tirar a pedra, não adianta abrir o sepulcro, porque já cheira mal. E Jesus vai em frente com a intenção que ele tinha de início, que era manifestar a glória de Deus, e toca nessa ferida que já cheira mal. Pede que se abra o sepulcro e ressuscita Lázaro. E com isso Jesus ensina que ele quer acesso às nossas feridas mal curadas. Ele quer acesso a situações que podem até ter produzido uma certa mágoa no nosso próprio relacionamento com Deus, porque na nossa infantilidade nós achamos que oramos e Deus não fez como nós pedimos que fizesse. Deus permitiu a dor, Deus permitiu a mágoa. Por quê? E nós, quando vamos crescendo com Deus, nós aprendemos que Deus é soberano, que Ele sabe de todas as coisas e que nós não temos que estar a perguntar por que, Senhor, mas aceitar que Deus sabe o que faz. E termina a dizer assim, esse capítulo, que é muito profundo. Apesar de ser curto e simples, é muito profundo. Jesus sabia o que pretendia desde o começo, e não é crueldade da parte do Pai amoroso permitir que sejamos feridas algumas vezes. Ele sabe que dói e ele chora junto conosco. Como já disse anteriormente, o agir benevolente de Deus não se limita somente a nós mesmos e nem sempre essa benevolência se resume a impedir que soframos. Pelo contrário, na maior parte das vezes, é pelo sofrimento que Deus vai atingir os seus objetivos. Por isso, o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Daí que uma história de superação é mais impactante do que uma história de livramento. Ele é o Deus que converte a maldição em bênção, que deu a Jó um fim infinitamente melhor do que o princípio e, por mais que o processo tenha sido doloroso, Jó saiu dele mais rico, saudável, honrado e mais íntimo de Deus. Mas bota processo nisso, já? E assim fica o meu convite a que comecemos a tratar, juntamente com Cristo, todas as feridas mal curadas. Se o nome de Deus ainda não foi glorificado, a situação ainda não chegou ao desfecho que Deus previu. É fácil falar, mas você passar por certas coisas e levantar e continuar
e prosseguir, você passar por conflitos, problemas que te descredibilizam, e você continua firme que Deus tem algo a fazer por meio da tua vida, que se o nome de Deus ainda não foi glorificado, não é a hora de você parar, não é a hora de você desistir, não é a hora de você recuar, não é a hora de desaparecer. É fácil na teoria, mas viver isso na prática, assim como nós lemos a história de Jó, é fácil na teoria. Mas você viver na prática, ou de Jó, de Abraão, de José, de Moisés, é fácil ler 40 anos. Moisés ficou 40 anos na casa de Jetro. 40 anos é muito tempo, eu não tenho 40 anos. A minha filha só tem 1 ano, eu já sinto que ela já existe há muito tempo. Já passei por muitas coisas, muitas noites, muitas coisas com ela. Então, Jó saiu mais íntimo, não sei o que, irmão, lembra de Jó? É duro. Jó enterrou filhos. Jó ficou leproso. Ai, meu Deus. Nós falhamos nesse entendimento, ou não chegamos a esse entendimento por Deus mesmo assim permitir que as coisas entre a teoria, entre Deus nos dizer que o nosso chamado é esse, o propósito de Deus na nossa vida é esse, e a concretização, tem ali um processo que vai fazer com que nós carreguemos em nós as marcas do Evangelho de Cristo. Então, não vai ser só algo que nós estamos a falar que, Deus é muito bom. Não, vamos assim. Não vai ser só algo que Jesus vai dizer, Deus dá vida. Não, Jesus morreu para que Deus pudesse dar a vida a nós, para que Deus pudesse abrir o caminho de Deus para nós. Então, a mensagem que Cristo carrega de dar vida, Ele próprio viveu, Ele próprio morreu para que nós pudéssemos ter vida. E isso é assim na vida de todos que decidem andar com Deus e de viver os planos e propósitos de Deus. Deus vai te contar no início, tipo, chamado, propósito, você vai ter vislumbres. Mas quando você entender que você vai viver na prática a mensagem que Deus um dia vai te dar autoridade para você pregar. Como diz a pastora Viviane, você só começa a dizer, caí na armadilha, o Senhor me enganou, não me explicou bem essa parte. Mas pronto, Deus é muito bom. E depois das feridas mal curadas, fala sobre a comparação que é o mal, assim, se já era o mal em 2019 ou 2018, quando o livro foi escrito, mais ainda agora, que nós temos muitas formas de estar constantemente em contato com a vida dos outros e paramos de viver a nossa vida para olhar toda hora para a vida do outro, como é que está acontecendo a vida do outro, está a ser assim, está a ser assado, e a comparação não agrada ao coração de Deus. O capítulo sobre comparação fala sobre quando os israelitas foram para ver a terra prometida, para espiar em Canaã, e por eles estarem a espiar, nós assumimos que eles não foram vistos pelo povo daquela terra. Mas ainda assim, quando eles regressaram, eles estavam a dizer que nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Como é que eles disseram isso se supostamente eles não foram vistos e os habitantes da terra em momento algum tiveram em contato com eles para lhes dizer, vocês são como gafanhotos? Então é isso que a comparação faz com que nós deixemos de olhar para a suficiência de Deus em nós, para os planos de Deus na nossa vida, passemos a pensar que as coisas têm a ver conosco, com a força do nosso braço, com o tamanho da nossa estatura, e com isso vamos pervertendo as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, vamos nos paralisando, e é muito importante nós fugirmos da comparação e nos dedicarmos mais em estar onde Deus quer que nós estejamos, em ser quem Deus quer que nós sejamos e aceitar que as coisas não dependem de nós, não acontecem pelo esforço, pela força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito Santo. E o nosso papel é só se submeter e obedecer. Aqui no capítulo sobre comparação diz, para cada pessoa, Deus tem uma forma de glorificar o seu nome. Deus não fará por meio de nós algo que já se viu.
não é a cara de Deus. De muitas formas vão acontecendo coisas que nos fazem nos paralisar, e é muito fácil nós, seres humanos, querermos um exemplo a seguir, uma referência, um formato já pronto para nos apegarmos, mas a vida com Deus não funciona assim. É que Deus, ele é tão infinitamente mais, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que estás a ver mesmo o número de pessoas que existem na humanidade? Ele tem uma história específica para cada pessoa. E você não pode olhar para a vida de ninguém e pensar, não, fulano fez assim, vou fazer assim. Fulano foi por aqui. Em algum momento vai chegar em coisas, em vivências, em experiências, em conflitos, em problemas, que é só você e Deus. Porque Deus quer se revelar a ti, quer te entregar uma coisa única, uma coisa só tua. E é importante que você deixe de olhar para os lados e passe a olhar para Ele. Então, aqui eu fiz um comentário que é assim: é bom nós deixarmos por escrito o que Deus ministra ao nosso coração, porque são palavras livres de influência externa, livre de influência emocional, livre de influência do tempo. É assim que eu me senti ao ler esse livro, porque de lá para cá já aconteceu muita coisa, né? E enquanto eu leio, eu vou lembrando que, uau, o Senhor já ministrou essa palavra ao meu coração. Porque, epa, antes de ser um livro para outra pessoa, eu sinto que é mesmo muito para mim. É mesmo algo que eu vou querer passar a ler mais vezes, pelo menos uma vez por ano, como eu disse, porque é um memorial das coisas que o Senhor já ministrou ao meu coração. Não é um ensino que eu, se calhar em princípio, caí na ideia de pensar que é um ensino, e eu escrevi porque eu tenho esse dom, tenho esse chamado, e é para os outros. Nem pensar. É para mim. Primeiramente, para mim, antes de ser algo para os outros. Depois fala de muros vedados, que é aquele tal de mecanismo de defesa que nós criamos porque algumas pessoas já nos magoaram, então tá bom, já não vou me relacionar com ninguém, prefiro não ter amigas. Principalmente esse exemplo é concreto da minha vida, né? Já passei muitas frustrações nessa área das amizades, mas quanto mais eu olho para trás e mais reflito sobre a minha vida emocional, sobre o nível de saúde mental que eu pude vivenciar enquanto criança que perdeu o pai muito cedo, enquanto filha, né, de uma mãe que depois teve que passar a trabalhar muitas vezes, e enquanto uma pessoa que passou por várias outras coisas, eu vejo que as coisas aconteciam mais na minha cabeça, não que as pessoas fossem mais para mim ou tóxicas, e não que não fossem, não que não tivesse situações, né, de pessoas más e tóxicas e tudo mais, mas era uma falta de saúde mental e emocional mesmo, minha, que não dependia tanto das pessoas. E a carência faz isso. Quando você é uma pessoa carente, não importa o quanto as outras pessoas vão te dar, você vai estar sempre a querer mais. Então, essa questão dos muros vedados é o nosso mecanismo de defesa. Não vou me relacionar mais com ninguém porque as pessoas me magoam, porque as pessoas não me valorizam, porque não quero mais dar a chance das pessoas me magoarem. Isso é infantilidade e é falta de você parar para você se rever, porque quando tudo gira muito em torno dos outros, do que fizeram, do que disseram, do que não fizeram, é hora de você parar e você se rever também. Em resposta a este problema diz assim: não se feche para o mundo. Um homem foi a entrada para a perdição e outro homem foi a entrada para a salvação. Alguém vem fazer o bem assim como alguém veio e fez o mal. Confie em Deus, guarde o seu coração, mas não se prive do propósito divino para a humanidade, o amor e a intimidade. Pronto. Tem rejeição e abandono, o estabelecimento de alianças, que é um capítulo também muito importante e é uma questão que deve estar presente nas nossas reflexões, nas nossas meditações. Escolher com quem se relacionar é inevitável para quem quer ter controle sobre as suas emoções. Pensar ativamente a respeito de cada conexão que lutamos para manter,
perceber as carências que estamos a tentar suprir e se estamos a fazer isso da forma certa, definitivamente ajudar-nos a produzir uma vida social agradável a Deus, que seja bênção, enriquecendo e não acrescentando dor. E foi assim que eu fiquei uma pessoa de poucas amigas. Enfim, é bom orar sobre com quem nós vamos nos relacionar. E isso não é só para escolher marido, mas amizades também. E realmente é assim que você se torna uma pessoa que, não dá para você conciliar tantas amizades assim. Porque as amizades precisam de ser cultivadas. E chega um momento que o diálogo não casa. Também a vida é feita de estações, né? Estações de mais solitude. Então, não pode não ser sempre assim, né? Há momentos que o diálogo não casa, como eu estava a dizer. Há momentos que você vê que a convivência social só te faz falar muito. E a Bíblia diz que na multidão de palavras há pecados. Então, você chega num nível que você já deseja se abster daquilo. E relativamente a essa questão das alianças, convém nós sabermos analisar. Isso não está escrito no livro, é um comentário que eu acrescentei aqui. Convém analisar o tipo de conversas que nós temos, conversas que nos fazem sentir bem versus conversas que nos fazem sentir e ser bíblicos. Porque nessa de conversas que nos fazem sentir bem, porque estamos a ser ouvidos, porque estamos a ser validados, nós podemos estar a nos afastar do centro do querer de Deus para nós. Então, hoje em dia, pessoa de valor é aquela mesmo que te fala da Bíblia, que te fala a verdade, que não te fala só aquilo que você quer ouvir, que te ajuda a andar nos caminhos de Deus. E às vezes há pessoas que não são mal intencionadas, elas só estão a dar aquilo que elas têm para dar, mas acaba por produzir uma situação que se torna mais maldição que bênção. Então é bom andar com Deus até no quesito estabelecimento de alianças, até no quesito quem vai ser a tua amiga, por quê, qual vai ser o vosso tipo de conversa, se você deve ou não deve andar com essa pessoa. E realmente, cada vez que eu levo mais a sério a questão de orar pelas minhas amizades, de orar sobre com quem eu vou me relacionar, por quê, de levar um novo relacionamento, uma nova aproximação que surge em oração, mas eu vejo a mão de Deus nas minhas amizades, pessoas que vêm e são bênção na minha vida, encorajam, pessoas que trazem palavras, te trazem acréscimo mesmo, e em contrapartida também pessoas que o Senhor começa a colocar no meu coração ou retirar a paz de continuar a conversar com aquela pessoa que às vezes se calhar não vai me levar a um bom caminho, não vai me dar um bom exemplo, não vai me dar bons conselhos. E com isso também, em função de algumas coisas que eu já passei e do que passo hoje, vejo que Deus nos protege quando nos afasta de certas pessoas e quando nós não ficamos tipo uns esfomeados que qualquer pessoa que vem já fica nossa amiga, já fica nossa íntima. E aí, quando nós conseguimos ser seletivos, nos livramos de muitas coisas. E ainda sobre o estabelecimento de alianças e relacionamentos, tem aqui um comentário sobre não levar as coisas a nível pessoal, mas a nível espiritual, que é nós não pensamos que as coisas giram muito em torno do nosso umbigo, que tudo é sobre nós, tudo é sobre quanto nos magoaram, quanto nos doeu, quanto falaram algo que não nos agradou, e agora a pessoa antes me ligava, agora não liga mais, e agora não andamos mais juntos, etc, etc. Nós, por enchermos as coisas de componente pessoal, atrapalhamos muito o agir de Deus. Exemplo, eu agora tenho algo que eu estou a sentir, uma palavra assim de encorajamento para uma pessoa, mas nunca mais me mandou mensagem, também não sei o que vou lhe mandar. Fica mesmo assim, não vou falar com essa pessoa, vamos ainda deixar o tempo, não sei o quê. Então, por nós levarmos as coisas para o lado pessoal, nós
nos abstemos de uma postura mais espiritual, que é de obedecer o que Deus quer fazer. Por nós não entendermos que a vida é feita de estações, que Deus traz as pessoas têm um papel a desempenhar na nossa vida e depois a estação termina e já não convém que nós andemos juntos, e deixar aquela pessoa ir em paz, sem lhe impor um peso. E em vez disso, em vez de levarmos no lado espiritual, levarmos no lado pessoal, então guardamos mágoa, guardamos rancor, ficamos já com uma má impressão daquela pessoa e acabamos por perverter muito os propósitos de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Quando nós não conseguimos encarar as coisas numa perspectiva espiritual, perdoar, orar pela situação, não deixar passar o que tem que passar, por aí vai. Então é muito importante mesmo nós procurarmos colocar o Espírito Santo no meio da nossa vida, naquilo que concerne a interação ou os relacionamentos interpessoais. Acho que os próximos vídeos eu vou selecionar melhor, tipo, algumas frases para comentar, porque na verdade eu escolhi fazer assim com esse livro por ser um livro pequeno e eu acho que é o menor dentre os próximos que tem aí em fila para compartilhar e tudo mais, mas ainda assim o vídeo acaba por ficar muito longo, então se calhar vou escolher 5 a 10 ou 7 frases do livro para comentar e deixar assim a sugestão de leitura para quem aí do outro lado quiser, né? E para quem simplesmente quiser passar um tempo a ouvir algo edificante e bíblico, é muito mais proveitoso do que você ficar a se encher de coisas que não edificam e que não te aproximam do querer de Deus para a tua vida. Nas últimas munições sobre submissão e transmissão, fala-se muito do amor fraternal. Uma frase: a frieza que hoje se vê nas igrejas e no meio do povo de Deus, a falta de comunhão e a falta de disposição de se relacionar, mostram o quanto não nos temos submetido a esse mandamento de Deus. Que mandamento? De nos amarmos, de amar uns aos outros. O mundo está mesmo a falta de amor. Nós estamos todos muito egoístas, muito presos na nossa própria vida, na nossa própria existência. Ai, o meu tempo não vai dar, eu não posso receber, não vai dar jeito porque estou muito ocupada. Estamos muito cheios de nós e não estamos a conseguir viver o amor fraternal tal como a Bíblia nos chama a viver. Temos muitos obstáculos, muitos motivos, muitas justificações. Não, estou ocupada, não, agora isso não vai dar, muita exposição, a minha intimidade, prefiro ficar sozinha. Nós temos muitas preferências que atrapalham o agir de Deus nas nossas vidas. Então, amigas, esta aqui é a nossa nada pequena resenha sobre o livro Munição para Mulheres. Atualmente, os exemplares físicos estão prestes a esgotar. Eu tenho aqui em casa só 2 exemplares, mas um já é de uma amiga minha, da minha xará, e o outro provavelmente vai para uma outra amiga, a quem eu já disse que estavam esgotados, mas ela manifestou a insatisfação dela porque ela quer em papel. Só que depois destes já não tenho exemplares físicos, tenho apenas exemplares digitais para enviar. E para quem estiver interessado em adquirir o digital, eu vou deixar aqui na tela o e-mail da minha equipa, que pretende ser eu mesma, para vocês mandarem a pedir as informações para o pagamento. E depois de enviarem o comprovativo de pagamento, enviaremos então o formato digital do livro para quem quiser ler. Para quem não quiser, está à vontade de acompanhar o vídeo e as próximas resenhas. E o livro vai estar no valor de 7 euros por ser o formato digital e 4.000 kwanzas para quem está em kwanzas, tá bom? Para quem está em Angola ou para quem quiser pagar em kwanzas. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Fico muito feliz por estar aqui, eu me sinto mesmo bem, faz parte de quem eu sou. E agradeço a vossa companhia aí do outro lado.
Fiquem ligados aos próximos vídeos. Eu estou a ler agora o livro de David Tyrus, A Mulher Sábia Edifica o Lar, e tem aí uns outros livros na fila, e os vídeos vão ser liberados à medida que eu conseguir terminar de ler e preparar o guião para o vídeo. Então não vamos ter uma programação específica, vai ser muito em função de cada livro que nós lermos e um ou outro vlog, não tantos, mas um ou outro vlog. Então é isso, gente. Obrigada pela vossa companhia aí do outro lado. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe muito. Orem e leiam a Bíblia. Beijinhos e tchau. Um martírio dado da parte do pai. Aqui tem uma vírgula mal posta. O amor e a intimidade. Ela era escritora. Yeah, 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 yeah.